Bom, pessoal, então, para a gente finalizar a parte de crescimento e desenvolvimento, na verdade, essa parte é bem rápida, é mais mesmo para vocês terem conhecimento, né, sobre o que é senescência, né, e o que é morte celular programada, né, que são duas coisas completamente distintas. Bom, primeiramente, antes de começar, a gente precisa ter em mente que senescência é diferente de necrose, tá? As duas coisas, né, vão levar as células à morte e, consequentemente, o órgão, né, vegetal em que está senescendo ou que está necrosando, tá? Mas a necrose, ela é uma morte que vai ser provocada ou por um dano físico, ou por algum veneno, né? Por exemplo, assim, algum ataque de patógeno, né? Que vai promover essa necrose, ou por algum outro tipo de lesão externa. Então, necrose é muito comum mesmo em doenças. Então, tem doenças que posteriormente levam a necrose daquela folha, ou a necrose do caule, ou a necrose do fruto, tá? Então, são coisas diferentes. A senescência, né, diferente da necrose, que é provocada por algo externo, vamos dizer assim, a senescência, ela pode ter influência também, na verdade, do ambiente, mas ela já é geneticamente programada, né? Então ela já é um processo de desenvolvimento normal, né? Que é o que eu comentei com vocês, é o envelhecimento do órgão, né? Consequentemente, o envelhecimento das células, né? Que promovem, que constitui esse órgão, tá? Geralmente está relacionado, né, com energia, tá? Então, a energia daquelas células, né, já está caindo. E ele é controlado, né, pela parte genética da planta. Então, lá no núcleo celular, ele já tem toda a informação, né, de quando da germinação até a senescência e morte daquele órgão e, consequentemente, daquela planta. Mas a senescência, né, ela pode ter influência do ambiente. Como assim? A senescência, apesar de já ser programada geneticamente, dependendo se o ambiente estiver favorável, né, ou melhor, desfavorável, né, que eu acho que seria o mais correto, para aquele órgão, ele vai acelerar esse tempo, né? Ele vai acelerar, por exemplo, um fruto. Se ele for colhido, um fruto climatérico, for colhido e colocado numa temperatura elevada, deixado, sei lá, 25 graus, 30 graus, né? Não for refrigerado, né? Para conter o seu amadurecimento, então ele vai amadurecer rapidamente e, consequentemente, ele vai senescer e morrer, tá? Então, temperatura, a falta de água também pode promover a senescência da folha, né, devido a tudo que a gente já falou, né? Então, ela tem, além dela fechar seus estômagos, se ela mesmo assim a falta de água persistir, o que vai acontecer? Essa folha tende a cair. Então, às vezes nem chega a senescer, ela já cai normalmente, mas ela tende a cair, tá? Então, até aqui o exemplo, né? Folhas programadas geneticamente para morrer, que a senescência pode ser afetada pelo ambiente. Então, a senescência já está intrínseca lá no núcleo da célula, né? Programado, mas o ambiente externo pode acelerar essa senescência ou também atrasar essa senescência, né? Que é o caso dos frutos, né? Principalmente frutos climatéricos. E até os não climatéricos, né? Se você, depois de colher esses frutos, der um ambiente adequado, seja a embalagem, temperatura, umidade relativa do ar adequado, para atrasar a senescência desse fruto, ou a senescência até mesmo de uma folha, por exemplo, uma alface, uma couve, você consegue atrasar isso. Então, a senescência você consegue tanto acelerar quanto atrasar o aparecimento dela nos órgãos.
Eu estou falando assim nos órgãos esses retirados da planta, mas se eu quero a planta como um todo, aí eu tenho que colocar a planta inteira dentro de um ambiente modificado. Tá? Então você tem que modificar o ambiente para ter pelo menos esse atraso na senescência. Quais são os tipos de senescência? Então nós temos aqui vários tipos, né? Nós temos a senescência do tipo monocárpica, que é aquela da planta, né, das plantas monocárpicas ou de crescimento determinado que eu comentei no vídeo anterior, né, que é a planta, ela vai senescer inteira, né, então uma planta de soja, uma planta de milho, trigo, geralmente é característica de plantas anuais, e isso vai acontecer sempre após o período reprodutivo. Então ela floresceu, emitiu seus frutos, ela senesceu e morreu. Então, plantas monocárpicas, plantas anuais, que florescem uma vez na vida, durante seu ciclo, na verdade, tem esse tipo de senescência. Existem as senescências de caules aéreos em plantas perenes herbáceas. Então, elas são plantas perenes, mas elas são herbáceas. Né? Por exemplo, o esquema ali que eu falei para vocês, o exemplo da agave americana. Ela é uma planta herbácea, mas é uma planta perene. Então, ela vai ter essa senescência de alguns caules e de outros não. Tá? Então, tem também essa modificação, né? Nem toda planta toda inteira vai senescer. No caso aqui, a parte dos caules aéreos. A senescência das folhas, né? Em função do período sazonal. Então, árvores decíduas, que também foi o exemplo que eu falei para vocês durante o período seco que acontece aqui, que as folhas dessas árvores caem, né? Então, a queda das folhas das árvores, né, a gente chama isso que as árvores são decíduas. E essa queda é sazonal, é por causa do período seco. Então, a senescência, a folha já sabe, né, ela já começa a se organizar, né, na verdade já tem lá programado geneticamente, que à medida que vai parando as chuvas, ela vai senescendo suas folhas e, consequentemente, morre e cai as suas folhas. Senescência foliar sequencial é outro tipo de senescência, e a morte dessas folhas vai acontecer quando elas atingem uma determinada idade. Então, são espécies que não são sazonais, né? Mas que as folhas, como a gente falou lá atrás, elas têm um crescimento determinado, elas vão crescer, se desenvolver e senescer e morrer. Então, quando ela atinge a idade para senescer e morrer, já está lá programado e ela vai cair, né? Claro que se for uma árvore, né, uma coisa assim que não é uma árvore decídua, novas outras folhas podem surgir, né? Enquanto algumas caem, outras nascem, né? Senescência de frutos carnosos e frutos secos, que foi o exemplo que eu dei ali dos frutos climatéricos, como por exemplo a banana, o mamão, a manga, né? Que eles senescem após. Se a gente deixar ele no pé, ele vai senescer, né? E se a gente retirar ele antes de estarem maduros, né? E deixar em cima da bancada da cozinha, ele vai senescer rapidamente e vai morrer. Tá? Então, como que a gente evita isso? Colocando na geladeira. Senescência de cotilédones de reserva e de órgãos florais. Então, dependendo do tipo de órgão, esse tempo de senescência ou o tempo de ciclo desse órgão é muito rápido. Então, cotilédones é rápido, após a germinação, eles têm a função lá de auxiliar com reservas, né, para o desenvolvimento da plântula, mas rapidamente, após o gasto dessas reservas, eles senescem e morrem. E a mesma coisa os órgãos florais, são muito rápidos, né? O ciclo de vida de uma flor é muito rápido. Então, após acontecer a fecundação, né, ela senesce e morre. E algumas que ainda nem são fecundadas. Então, ainda tem mais isso que pode acontecer. Então, o ciclo é muito rápido.
e senescência também de tipos celulares especializados. Então, não só os órgãos ou a planta toda, mas também tricomas, traqueídeos, elementos de vaso, também tem senesce e morre. Então, eles têm um tempo programado de vida. Aqui nós temos um exemplo de uma senescência do tipo monocárpica na planta de soja. Então, vocês podem visualizar aqui à esquerda, nós temos uma planta de soja que já senesceu. Como que eu sei disso? Pelo amarelecimento das folhas, né? Então, a senescência ela faz com que as folhas percam suas clorofilas e comece a sintetizar carotenoides. E aí promove esse amarelecimento. Então, é o que acontece na lavoura, né? As folhas caem ou então passam dessecante para que elas caiam e fique apenas as vagens para serem colhidas pela máquina. Essa planta e esta outra que está verde, elas têm a mesma idade. Por que essa verde não está amarela, com as suas folhas amarelas, igual a planta do lado esquerdo? Porque essa planta de soja, né, foi feito um experimento e foi retirado. Toda vez que começava a emitir botão floral nessa planta, a pessoa ia lá e retirava o botão floral, para que a planta, tentava, vamos dizer assim, enganar a planta, que ela não atingiu ainda o estágio reprodutivo. Então, como ela não floresceu e ela não frutificou, essa planta, ela vamos dizer assim, na sinalização dela, ela ainda está na fase vegetativa. E por isso que ela está verde, porque ela não floresceu, ela não passou para a fase reprodutiva, né? Diferente dessa, que não foi feito nada, foi deixado naturalmente, floresceu, frutificou, consequentemente senesceu e depois vai ser colhido, tá? Então, essa é um exemplo de senescência monocárpica na planta de soja. E aqui nós temos, né, diferentes fotos dos estádios de senescência da flor de hipomeia. Então vejam que aqui a flor está linda, né, maravilhosa, suas pétalas bem todas túrgidas, né, bonitas, mas à medida que vai passando o tempo, elas já começam a murchar, né, já começa a ficar uma flor mais feinha e com o passar de mais tempo ela já está amarelada. Tá? Então veja que até a coloração aqui era um lilás mais escuro, aqui já mudou a coloração. Então, vai alterando essa cor, principalmente também a questão de água, né? Então, começa a murchar suas pétalas até senescer e morrer. Bom, então, a gente falou da senescência. E o que é a morte celular programada? Este é um processo que as células individuais ativam um programa de senescência intrínseco. Então, a célula já tem esse conhecimento de quando que elas vão senescer intrinsecamente. É muito desenvolvido nas células animais e pouco a gente conhece nas células vegetais. Então, ainda tem muita coisa para ser descoberta na área vegetal. O que vai acontecer? Vai ocorrer uma diferenciação dos elementos traqueais, né? Principalmente núcleos e cromatinas que vão se degradar, e o citoplasma também vai desaparecer, então, dentro dessas células. E isso vai acontecer quando? Essa diferenciação desses elementos traqueais? Quando os genes para a senescência, para a morte celular programada, forem ativados, seja pela mudança da fase de desenvolvimento, seja pelo o ambiente em si. Tá? Então, tem que ter uma sinalização. Sinalização genética, sinalização hormonal e sinalização ambiental. Um tipo de morte celular programada, que também é muito comum a gente ver nos vegetais, né, e vocês vão ver posteriormente na disciplina de fitopatologia, provavelmente a professora Alice vai falar, que algumas plantas, né, na verdade,
dependendo do patógeno, né, que ataca, ela consegue se proteger contra esse micro-organismo patogênico, tá? Então, aonde esse micro-organismo patogênico atingir a folha, né, vamos pensar assim, para que esse micro-organismo não cause mais dano ao redor, na folha como um todo, o que essa planta faz? Próxima ao local em que o patógeno atingiu a folha, ele vai, as células, né, ele ativa, né, os genes e começa a expressar a síntese de compostos fenólicos neste local em que o patógeno afetou, né? Então, nesse sítio de infecção. Esses compostos fenólicos que foram sintetizados nestas células, né, que foram atingidas pelo patógeno, vai provocar a morte destas células. E, consequentemente, a gente vai ver uma folha verde com uma área necrosada. Ou seja, essa área necrosada foi uma resposta da planta ao ataque desse patógeno e é uma forma de evitar que esse patógeno danifique a folha toda. Porque a folha é muito importante para a planta, para fazer a fotossíntese. E o ataque de um patógeno, uma doença, vai causar danos enormes na taxa fotossintética dessa folha. E esta forma, né, então essa morte celular programada, se dá devido a essa resposta de hipersensibilidade que algumas espécies de plantas têm a determinados patógenos. Então, é uma morte celular programada, é um pouco diferente do que a gente viu ali em cima, né, principalmente relacionado com a senescência, mas é uma forma de defesa, tá? E se encaixa dentro desta morte celular programada, certo? Então, essa é a diferença entre, né, vocês saberem a diferença entre necrose e senescência e morte celular programada, que ainda a gente demanda mais e mais informações. E com isso, a gente encerra essa parte de crescimento e desenvolvimento e eu espero que vocês tenham entendido.